além de mim e do Vítor Santos, vamos ter aqui também o André Amaral, a Conceição Tomás, o José Bencaleiro e o Francisco Pereira. São todos especialistas na área da liderança e da gestão de equipas de vendas e depois desta componente teórica que nós na primeira parte fornecemos, eu e o Vítor, penso que agora poderemos aprofundar e materializar e, digamos, dar informação de natureza mais prática, mais direta para todos vós. Eu começaria por fazer uma pergunta comum a todos. E, portanto, também vos pedia respostas mais ou menos telegráficas, não é? Para podermos ter bastantes perguntas e bastantes respostas. E a pergunta que vos fazia um pouco para todos é o que é isto da liderança e da gestão de vendas? Isto é, digamos, um processo de vasos comunicantes, há aqui um fio condutor comum, há uma interligação. Como é que vêem exatamente cada um de vós esta constituição, esta ligação entre liderança e gestão de vendas? Que aspectos mais particulares conseguem vislumbrar? Vamos começar pelas senhoras, se calhar. Ok. Conceição, diga lá. Quer dizer, pede uma resposta telegráfica numa pergunta que dava para a conferência inteira. Mas, tentando ser o mais telegráfico, gestão e liderança, elas estão interligadas, ou seja, uma não vive sem a outra. Costuma-se dizer que a gestão usa-se mais quando os tempos são estáveis e a liderança em tempos de mudança. Portanto, estamos em tempos de mudança, daí o falar-se tanto em liderança, mas, efetivamente, precisamos ter tudo interligado. Precisamos de planear, organizar e precisamos de inspirar, porque, como foi dito, falamos de pessoas e nunca nos podemos esquecer disso. Uma parte muito importante é a inspiração. Muito bem. O André. Também telegráfico. Bem, telegráfico. Na liderança e na gestão de vendas, eu falo aqui pelo meu exemplo que tenho das equipas que giro. Há aqui dois pontos importantes. Obviamente, é a parte da questão de motivarmos e inspirarmos as pessoas a chegar mais longe. Sem isso, nós não conseguimos ter uma boa gestão de vendas e precisamos da gestão de vendas exatamente para conseguirmos saber exatamente onde estamos e para onde queremos ir. Portanto, eu acho que é uma complementariedade nos dois pontos. Não sei qual deles é o mais importante. Acho que os próprios momentos e a própria ambição que nós temos definem o que nós precisamos fazer em cada determinada altura. Eu acho que isso faz parte do líder e acho que o líder tem que se comportar como um gestor e tem que se comportar como um líder em qualquer situação. Obrigado. José Bencaleiro. Bom dia a todos. Eu costumo dizer que gerir é essencialmente atingir resultados através de pessoas. E, portanto, se gerir é atingir resultados através de pessoas, gerir é essencialmente liderar. Portanto, hoje em dia o papel de qualquer gestor, de alguém que tem uma equipa que trabalha com ele, é essencialmente liderar essa equipa. A liderança tem sempre duas componentes. Uma componente mais hard, que tem a ver com a utilização de um conjunto de ferramentas, e uma componente mais soft, mais comportamental, que tem sempre a ver com a capacidade de inspirar, o desenvolvimento das pessoas, a celebração, todos aqueles aspectos mais comportamentais. Mas isso, gerir é liderar e liderar é gerir e, portanto, não há grande diferença nisso. Muito obrigado. E Francisco, a mesma questão. Bom dia a todos também. Portanto, liderar, como já foi dito aqui nas apresentações anteriores, não é? Tem muito a ver com o exemplo, a capacidade do chefe ser reconhecido pelos liderados, porque muitas vezes fala-se em liderar, mas não se ouvem os liderados. E ainda há pouco foi feita aqui uma pergunta e da audiência deu uma resposta não. Hoje vê-se muito pouco
aquilo que é a liderança e que o grande mestre, que muitos de vocês já ouviram falar, Sun Tzu, referia relativamente àquilo que é um líder e um líder verdadeiro. Bem, e, portanto, para liderar e para gerir é preciso que haja um reconhecimento por parte dos liderados e que esse reconhecimento seja fidedigno e seja verdadeiro, porque muitas vezes, e vocês sabem, estou aqui a enfrentar uma plateia de jovens, não é? Temos uma geração hoje altamente formada, eficiente, não é? E com salários muito baixos, ou seja, hoje há próprios empresas, grupos que se estão a deslocalizar e a utilizar a mão de obra portuguesa. Porquê? Porque nós temos uma referência a nível nacional que é, temos excelentes portugueses, ainda há pouco comentava aqui com o Vítor, eu tirei cursos no estrangeiro a nível militar e os portugueses são tão bons ou melhores que os demais. Aliás, não é preciso falar no Cristiano Ronaldo, nem falar no Mourinho, nem falar em portugueses que se estão a destacar, nem no Manel Damasio, Vitória Damasio, perdão, a nível mundial. Os jovens, bem, são de facto os liderados. E hoje eu tenho exemplos na família de pessoas com alto potencial e que de facto estão mal pagos, para dizer concretamente aquilo que é a realidade. Como tal, o líder deve ser, como ainda há pouco se falou, não como Jesus Cristo, não como Maomé, mas alguém que faz algo pela causa coletiva e não pela sua causa própria. Eu, se me permitem dizer aqui neste fórum, temos aqui a nível determinado das pessoas que se intitulam líderes no nosso país, que têm vencimentos escandalosos, quando, de facto, os jovens não têm a oportunidade. E se virem os índices de desemprego relativamente aos jovens, não é, ainda são bastante elevados. Portanto, líder e gestão, para mim, é uma coisa muito importante e acho que para todos vós, que tem a ver com a capacidade de nós seguirmos alguém que é o exemplo, como já se disse aqui, que é o exemplo, que é uma referência, que é um paradigma, ok? E que, de facto, as pessoas dizem com verdade, não dizem com medo, que eu faço muitas entrevistas a jovens e os jovens muitas vezes à frente do patrão dizem uma coisa, mas por trás as coisas não respondem à realidade. Tenho Ok. sobre esta matéria. Obrigado, Francisco.